Bom dia quem está em casa, que Deus possa nos abençoar, fugir a nossa mente para que possamos entender a santa e doce mensagem dele. Convido a todos a abrirem o livro de Gênesis. Irmã, como é que está aqui, por favor? Aqui. Aí, liga na gavetinha aí. Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Eu acho que todos já encontraram. Gênesis capítulo 5. Creio que todos já encontraram. Vamos orar. Querido amado Deus, obrigado, ó Pai, por esse momento que o Senhor nos concede em estarmos aqui na Tua santa casa de oração, para honrar e glorificar o Teu santo nome. Nos perdoa os nossos pecados, nos purifica, tira, Senhor, todo o mal que venha a existir na nossa mente, para que nós possamos unicamente ouvir a Tua santa e doce voz. Nos prepara, nos unge, ilumina e purifica a nossa mente. Em o nome santo de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 1, verso 22 ou 21, 5, do 21 ao 24. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Sempre que lia essa história a respeito da história de Enoque, eu ficava me perguntando como que Enoque conseguiu chegar a esse ponto de Deus o tomar para si e levá-lo. E ficava pensando, refletindo, talvez que o período que Enoque viveu era melhor do que o nosso. E ficava indagando, porque a Bíblia em si não fala muito a respeito de Enoque, né? Não fala muito a respeito de Enoque. E eu sempre ficava com essas interrogações. Será que o tempo de Enoque era melhor do que o nosso? Será que Enoque enfrentava as mesmas tentações que nós hoje enfrentamos nos nossos dias? E não tinha nenhuma resposta. Fazendo um estudo um pouco mais profundo com alguns livros de Ellen White, e olha só o que eu descobri. Eu queria mostrar para vocês, queria compartilhar com vocês alguns textos que eu achei fantásticos. No livro A Verdade sobre os Anjos, página 66, está assim: Enoque escutou dos lábios de Adão a dolorosa história da queda e a preciosa promessa da condescendente graça de Deus em oferecer o dom de seu Filho como Redentor do mundo. Amém? Olha que coisa interessante. Quando eu li no início dessa leitura, não sei se vocês perceberam, mas é muito familiar ao nosso tempo. Aquele pai que tem juízo, lógico, aquele que tem juízo, tem um filho, ele vai fazer o quê? Apresentar Deus para o seu filho. E Deus, ele teve conhecimento com seus pais, com seus familiares, ele teve conhecimento do que ocorreu no início da história. Ele ficou sabendo de que pelo fato do pecado vinha entrar no mundo, Deus iria enviar o amado Filho dele para morrer por todos nós, por nossos pecados. Amém?
Então ele tinha esse conhecimento de que Deus iria enviar seu Filho para nos resgatar. Creu nela e sobre ela repousou. A questão de nós conhecermos as doces palavras não quer dizer que nós iremos nos purificar, não quer dizer que nós iremos nos salvar. Nós temos que crer. Quantas pessoas que eu particularmente conheço que conhecem a Bíblia, mas não creem nela? Quantas pessoas eu fico até admirado, até pessoas religiosas em algumas partes da Bíblia não crê. Vocês querem um exemplo? Que para mim, eu passando o estudo bíblico, para mim o estudo mais simples e mais gostoso de passar e menos complicado é a criação. Eu não acho nada de complexo na criação. Vocês acham alguma coisa complexa na criação? Dando estudo bíblico, alguns religiosos não creem na criação da forma que está descrita na Bíblia. Creem no evolucionismo. Ter conhecimento da Bíblia não significa que nós estamos crendo. Para crer, nós temos que ter fé no nosso Pai Celestial. Ele creu e repousou nessas santas palavras. Enoque era um homem, era um santo homem, servia a Deus com singeleza de coração. Nós estamos servindo a Deus de singeleza de coração. Nós estamos ouvindo a mensagem de Deus. Nós estamos tendo acesso à Bíblia. Estamos crendo, estamos vivendo de acordo como Deus quer. Compreendeu a corrupção da família humana e separou-se dos descendentes de Caim, reprovando-os por sua grande maldade. Esse é um ponto que muitas vezes erramos. Ele sabia de que determinada família não era uma boa influência. Nós estamos nos separando das más influências. Quantos jovens estão na nossa igreja e começando a ter novas amizades, se enturmando com pessoas que não têm a mesma fé que ele, da mesma fé, e termina se corrompendo aos poucos, e ele não tem sabedoria espiritual de se afastar. Muitas pessoas, por terem um conhecimento bíblico, mas não terem como poderia dizer, não estarem espiritualmente preparados para levar a mensagem para essas pessoas, e terminam se envolvendo e terminam se corrompendo. Quantas pessoas? Lógico, quer dizer que não tem que levar a mensagem a essas pessoas, mas nós temos que ter um preparo. Eu, dando um exemplo, algumas pessoas que não estejam da minha amizade, eu não estando preparado espiritualmente, eu não posso levar. Deus irá enviar outras pessoas que estão preparadas, porque nem todo caminho nós estamos preparados a caminhar. Nós temos que ter um preparo espiritual primeiro. Sua alma se agitava ao testemunhar diariamente como pisava a autoridade de Deus. Dedicou separar-se deles decidiu separar-se deles e gastar muito de seu tempo em solidão, devotando-se à reflexão e oração. Devotando-se, exatamente, obrigado, irmão. A reflexão e oração. Nós estamos dedicando tempo para reflexão. Nós estamos dedicando tempo para orar. Olhe que Enoque não foi um mero acaso que Deus achou, pegou, abraçou e levou. Não, houve um preparo na vida de Enoque. Nós queremos estar na mansão celestial. Nós queremos ir um dia fazer parte do grande povo que vai para Nova Jerusalém. Mas será que estamos nos preparando para estar junto desse povo? Nós somos soldados de Deus. Será que estamos nos preparando para ser bons soldados? Esperava diante de Deus e orava para conhecer mais perfeitamente a sua vontade, a fim de poder realizá-la. Ou seja, ele não simplesmente, Senhor, tu sabes que fulano, Maria, minha família está doente,
eu peço a Ti para que ela seja curada. Não era essas, lógico, tendo alguém doente, nós temos que orar por essas pessoas. Mas só que ele não dedicava unicamente oração para pedir. Ele não dedicava a oração dele para o eu dele, para preencher o eu dele, para preencher. Ele dedicava a oração para saber a vontade de Deus na vida dele. Será que nós estamos orando para saber a vontade, o desejo que Deus tem para as nossas vidas? Porque ser um cristão não é só: Senhor, ore por fulano que está doente, Senhor, ore por fulano que está precisando de um trabalho, Senhor, ore... Não é isso. Ser um cristão é se colocar nas mãos de Deus e Ele fazer o que Ele quiser da sua vida. Levar você, enviar você para tal local para você evangelizar, enviar para tal local para você orar por aquela pessoa, enviar para tal lugar para você auxiliar essa pessoa. Enfim, você será um instrumento divino nas mãos de Deus. Você tem que pedir a Deus isso para nós. Eu, como já citei aqui algumas vezes, quando eu fazia parte da Igreja Universal, eu não sabia orar. Porque o tipo de oração que era ensinado naquela igreja era só para pedir, 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 ponto final. Teve um dia que me chamou, foi uma das vezes que me chamou a atenção, o pastor no púlpito, estava lá no púlpito, ele disse: Deus tem a obrigação de realizar o seu pedido, se você é fiel a Ele. Olha que audácia! E eu comecei, quem sou eu para obrigar Deus obrigar para que Ele possa realizar o que eu quero? Então, uma das coisas que eu aprendi na igreja adventista foi orar, e ainda estou aprendendo, é orar. E quando eu tive acesso a essa história de Enoque, no livro de Ellen White, foi que eu não sabia nada mesmo de oração. Oração não é você pedir, oração é você se entregar a Deus nas mãos dEle, e Ele nos moldar na forma que Ele quiser. Amém? Irmã, não vai não, Deus toca aí, irmã. Tá de mal, tá tudo cansado hoje. Pronto, foi. Sermões and takes, tá certo, irmã? Talks, é talks, né? Obrigado aí, por isso que é bom ter uma bilíngue. Sermons and talks. Um dia eu chego lá, Página 32, a página ficou mais fácil. Ele recusava tomar alguma decisão que ofendesse a Deus. Olha que coisa importante em nossas vidas. Será que nós estamos tomando uma decisão que, se é algum hábito que nós temos, se é alguma fala nossa, ou alguma roupa, ou alguma comida, ou alguma música, ou algum vídeo, enfim, será que nós estamos recusando para não ofender a Deus? Isso é muito delicado, irmãos, e nós temos que refletir muito a esse respeito. Só nesse texto aqui nós teríamos o sábado todo para refletir, só nesse texto. Mantinha o Senhor continuamente diante de si, orava: ensina-me o teu caminho para que eu não erre. Qual é o teu desejo a meu respeito? Que farei para honrar-te, meu Deus? Olha que oração fantástica. Você vê numa oração simples dessa, nenhum egoísmo. Você vê numa oração dessa, uma verdadeira entrega nas mãos de Deus. Será que nós estamos entregando as nossas vidas nas mãos de Deus? Porque na minha mente, servir a Deus, para a minha atitude, a minha decisão para realmente fazer parte daquele povo seleto que vai para a Nova Jerusalém, para mim era só aceitá-lo como Salvador, descer as águas batismais, pegar a Bíblia e vir para a igreja. É muito além disso, irmãos. E o que eu fico triste é que muitas pessoas estão na igreja e se limitam a esse pensamento. Eu não sei se é por falta de conhecimento, não sei se é por falta de estudo, ou muitas vezes nós, por termos nosso conhecimento, achamos que temos um conhecimento tão alto a respeito de Deus, e achamos que é só o suficiente conhecê-lo e ponto final. E quando a gente vê nessa oração, uma verdadeira entrega de um adorador a Deus. Assim ele moldava constantemente
a vontade e as atitudes de acordo com os seus mandamentos de Deus. E tinha completa confiança de seu Pai Celestial o ajudaria. Olha assim, olha que diferença. Não sei se vocês perceberam que assim ele moldava constantemente a vontade e as atitudes de acordo com os seus mandamentos de Deus. Ou seja, ele não só teve acesso aos 10 mandamentos. Vou seguir. Qual é o primeiro? É fulano. Segundo, beltrano, tal. Eu vou fazer isso, aquilo outro. Vou deixar vou ensinar aos meus filhos como se deve adorar a Deus. Eu vou orientar como se deve realmente ter Deus em primeiro lugar. Não foi dessa forma. Ele se moldou, se esvaziou primeiro. É o que a gente dá para entender nessa oração dele. Ele se esvaziou, pediu para que Deus o moldasse, para que Deus fizesse o que ele quisesse da vida dele, para que ele se entregou por completo a Deus. Deus preencheu o vazio que tinha na vida dele, e assim foi que ele pôde seguir os mandamentos divinos. Quando nós simplesmente seguimos os 10 mandamentos, nos limitamos aos 10 mandamentos, não somos melhores do que os fariseus. Nós só iremos aprender a amar ao próximo. Nós só iremos aprender a amar os filhos, a esposa, o esposo, os amigos, quando nos esvaziarmos e Deus preencher a nossa mente. Mais um toque, irmã? Foi lido. Foi o primeiro texto de Ellen White. Foi o primeiro texto de Ellen White. Não foi, no final foi que eu disse, não, já foi lido isso aí. Ao vivo ocorre isso, né? Vamos lá. Próximo texto. Como é que é, irmã? Explica aí. Testimonies. Volume 2, página 122. Page. Rapaz, vou sair. Pronto, pronto, é isso aí. Enoque tinha tentações como nós. Quando eu li esse texto, que Enoque tinha tentações como nós, como assim? Eu fiquei sem entender. Estava rodeado de uma sociedade que não era mais propícia à justiça do que aquela que nos rodeia. O ar que ele respirava estava impregnado de pecado e corrupção, como o nosso. Contudo, levava uma vida de santidade. Ou seja, Enoque, lógico que não tem como comparar com as tentações que nós temos hoje, mediante a modernidade. Hoje, quando eu entrei na igreja adventista, eu vi vários palestrantes falando a respeito de que, orientando os pais a não terem um computador no quarto, e sim na sala, para que quando o filho estivesse manuseando ali o computador, você pudesse ver e ouvir o que ele estava mexendo ali no computador. Hoje nós não podemos dar uma orientação dessa. Não há condição, porque a tentação hoje não é simplesmente no computador, está na nossa palma da mão. Então hoje nós temos que não se compara à tentação que Enoque tinha nessa questão de modernidade, mas ele tinha as tentações que ele tinha era muito semelhante à nossa hoje, muito semelhante. Mas a grande diferença é que ele levava uma vida de santidade, ele procurava se livrar da corrupção, não se manchava com os pecados que predominavam na época em que ele vivia. Nós também podemos permanecer puros e incontaminados. Podemos sim. Nós iremos ver um pouco mais na frente. Quem quiser abrir a Bíblia em 1 Pedro, fique à vontade. 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Pedro, capítulo 2, verso 11.
Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Como nós poderemos nos separar? Como que nós podemos nos preparar e estarmos prontos a nos separar dessa corrupção? Dê mais um toque aí, irmã. Salmo 119, do 9 ao 11, ele deixa claro como que nós podemos nos separar. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra, de todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Aqui está o segredo. Se nós queremos nos manter puros, como Enoque se tornou puro diante de Deus, se hoje a tentação em relação à tecnologia não se compara no período deles, não tem comparação. Mas só que hoje também temos uma ferramenta muito importante. Naquele período ele não tinha acesso, todos não tinham acesso à Santa Escritura. Eles não tinham. E hoje nós temos. Eu tenho várias Bíblias em casa, várias traduções, quando eu vou fazer algum estudo. Tenho várias, acho que umas 5 ou 6 traduções diferentes. Sempre quando eu vou preparar um estudo, faço uma pesquisa grande ali, entre elas, vou ali pegando Olha a diferença daquele tempo. Eram pergaminhos e nem todos tinham acesso. E hoje todos têm acesso. Hoje crianças que já sabem ler já têm acesso à Bíblia. Aliás, crianças que nem sabem ler já têm acesso à Bíblia, que a mãe e o pai fica lendo e mostrando as figuras. Eles já vão entendendo. Amados, quando nós falamos que não temos condições de ser puros diante de Deus, nós estamos dizendo que Deus não é poderoso. Nós estamos dizendo que Deus não pode nos curar de nossos pecados. Nós estamos dizendo que Deus é mentiroso, que Ele não pode nos levar para a Nova Jerusalém. Estamos dizendo que o sacrifício de Cristo foi em vão. Mas quando acreditamos no que está aqui na Santa Escritura, nós iremos perceber de que Deus é poderoso sim. De que Deus criou os céus e a terra e nos criou. Dizemos que o sacrifício que Ele fez com Cristo por nós foi válido sim. Que nós acreditamos na grande promessa de um dia não estarmos aqui na igreja atrás da banca, ouvindo a mensagem do mero pecador que sou eu, mas sim do próprio Cristo. Iremos poder conversar com Paulo, com João, com Enoque, com Elias, com Moisés, pessoas que hoje nós admiramos e vemos a difícil tarefa que alguns tiveram, como por exemplo Moisés. Iremos ver como que ele conseguiu suportar tudo aquilo ali, como que ele amou aquele povo tão ingrato. Nós iremos ver, Enoque, como foi que tu conseguiu se manter puro diante de Deus mediante a tanta corrupção? Mas para podermos fazer essas perguntas e podermos sentar ali debaixo de um pé de jaca ali, um pé de uma maçã de uva, enfim, alguma fruta ali, uma sombra gostosa, conversar com eles ali, na margem de um rio, por águas cristalinas, nós temos que nos preparar. E não sei se vocês perceberam de que o segredo de Enoque foi a família. Enoque teve uma base familiar. Enoque teve pais que orientou, que apresentou Deus a ele. Será que você, pai, está fazendo isso? Você, pai, que está em casa, está ensinando o teu filho aos santos caminhos do Senhor? Será que os pais hoje estão dedicando tempo para apresentar Deus a seus filhos? O segredo da conquista de Enoque, da santidade de Enoque, foi os seus pais em dedicar tempo para apresentar Deus para eles. Que nós possamos dedicar tempo
para o estudo, que nós possamos dedicar tempo à oração, que nós não só dedicar, agora olha como é interessante o crescimento espiritual, porque quando eu dedico tempo para estudo, quando eu dedico tempo para oração e paro nesses dois pontos, é em vão, porque o estudo e a oração é o preparo, e o terceiro passo é ser missionário, é nos manter disponíveis para Deus, quando nós estivermos preparados espiritualmente, levar essa santa e doce mensagem àqueles que necessitam, porque nós não podemos guardar essas mensagens só para nós, nós temos que levar essa mensagem àqueles que necessitam, que nós possamos nos preparar, possamos estudar, possamos orar, possamos conversar com Deus e depois nos dispor para levar essa santa mensagem àqueles que necessitam. Eu convido a todos para ficar em pé e que possamos refletir nesses textos que vimos hoje, para que possamos nos dedicar na santa obra de Deus. Oremos ao nosso Pai. Querido amado Pai, vimos nesta manhã, Senhor, um exemplo de uma pessoa que se dedicou em Teu santo caminho, em oração, em comunhão, em estudo da Santa Palavra, e que algo interessante que nós não podemos deixar de destacar, a importância dos pais em apresentar a Cristo a essas crianças, porque os pais de Enoque dedicaram tempo para apresentar Deus a eles. Orienta, Senhor, incomoda para que os pais possam dedicar tempo, aquele que tem condições financeiras, dedicar um investimento para a vida espiritual dos seus filhos. Ó Pai querido, que da mesma forma que Enoque foi orientado por seus pais, que os filhos de hoje sejam orientados por seus pais, para que possam seguir o exemplo de Enoque, se esvaziar do seu eu, orar pedindo para que Deus pudesse moldá-lo segundo o Teu santo querer. Nos molda, Senhor, segundo o Teu santo querer. Nos capacita, Senhor, para que nós possamos levar essa doce mensagem àqueles que precisam. Ó Pai querido, que o Senhor venha nos moldar de uma forma que um dia, quando o Teu santo Filho voltar sobre as nuvens, aqueles que estiverem vivos possam ser arrebatados às nuvens. Aqueles que buscaram a Ti como Salvador, levaram uma vida de santidade que está ao pó da terra, que o Senhor possa ressuscitá-los e possam levá-los às nuvens, para que quando Cristo retornar para Nova Jerusalém, possamos ir com eles, ó Pai. Ó Pai querido, necessitamos, Senhor, do Teu amor, do Teu cuidado. Nos purifica, nos molda mediante o Teu santo querer. Em o nome santo de Jesus. Amém.